dia, galera. Bem-vindos a mais um Bala Stream Vlog. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina, como é que tá sendo aqui no Kuwait, as minhas refeições, enfim. Hoje vocês vão passar o dia todo comigo. Conferir como é que tá a situação aqui. Todo dia de manhã eu sempre peso em jejum para mandar depois pro Asca como está sendo o resultado do trabalho. Completamente em jejum, 120,3. Tô gostando bastante, a condição tá bem interessante. E todo dia pela manhã eu já venho trabalhando todos os pontos fracos que eu tenho que trabalhar, um deles a minha linha de cintura. Então, logo pela manhã, pelo fato de estar com o estômago completamente vazio, é um horário que eu resolvi utilizar para estar praticando o vácuo com maior eficácia. Então aqui, pessoal, já pratiquei bastante vácuo lá no Brasil. Agora eu estou só ajustando aqui. Então eu fico de lado aqui, ó. Respiração sempre nasal. Depois que eu fiz o vácuo, cerca de 10 minutos, eu sempre seguro pelo menos 15 segundos cada posição. Venho para a cozinha, hora de comer. Tá tudo mais ou menos aqui no jeito. Já deixo para poder acelerar o processo e não ficar muito tempo na cozinha. Eu já tenho legumes picados, ó, o Thiago me ajuda muito, ele deixa tudo picado aqui para mim também. Meu peixe temperado aqui, já vou ter que tirar mais para fazer. Aqui, como o peixe já está descongelado, tem um peso real mesmo. Os filézão grande tem aqui. 250 gramas. Uns 5 graminhas a mais aí, mas eu tenho uma presença de água. Eu vou deixar esses 5 gramas a mais que ela não vai me matar. Bom, ali já está pronto, eu só não vou colocar no fogo agora. Eu já faço junto as outras duas refeições. Bom, então agora eu preciso adaptar um pouco aqui. Mas é coisa rápida, já estou acostumado, já está preparado para ir para o fogo. Agora aqui eu preciso preparar parte da minha segunda refeição, que é batata. Um pouco de dificuldade de comer batata, já comi demais. Mas aí usando um pouco a criatividade, dá certo. Então não tem problema para comer comida seca. Aqui, minha segunda refeição, eu limpei a batata. Aí, 450 gramas de batata, já é o carbo da minha segunda refeição. Então eu venho aqui, já deixo esse legume picadinho. Então, feito aqui, dá uma olhada. Já tenho o arroz pronto, já tinha colocado desde ontem, porque eu precisei usar um pouquinho para completar minha refeição. Eu tenho bastante arroz. E aí, pessoal, eu não tenho aqui à disposição uma panela de pressão, então eu tenho que adaptar aqui para poder fazer minha sopa. Sopa de alho em pasta. Isso é uma delícia esse alho daqui. Muito mais forte que no Brasil o sabor dele. Sei lá, deve ser a região que é feito, mas tem um sabor mais forte. Aqui eu tenho carne para duas refeições, então eu tenho 650 gramas de carne. São as duas refeições de carne que eu faço. Então já comprei tudo no peso. Só vou tirando uma peça dessa por dia para descongelar, utilizar ela sem nenhum desperdício. Esse daqui, ó. Cara, isso é muito bom. Chama Magic. Feito nos Estados Unidos. É o que eles mais utilizam aqui como tempero. Só a base de ervas. Isso daqui é a gosto, né? Eu gosto bastante, então. Taca no tempero. As batatas.
Aqui eu tenho pimentão de todas as cores. Tem um pouco de abobrinha. Então vem aqui, adiciono um pouco. Legume eu posso comer à vontade. Não como muito porque eu tenho intestino que é sensível, ele solta demais. Aqui já tem água quente também. Vou misturar. O segredo, pimenta da Alcaima. Pimentinha que tem aqui gostosa pra caramba, bem suave. Na verdade é o molho apimentado, né? Então vou ver aqui. Vou levar o toque desse molho aqui. Então agora aqui, ó, deixa ela cozinhando. Vamos pôr o arroz aqui. Tá feito. O peixinho já temperado é a vida, né? Então ele fica com um sabor bem mais acentuado. No tempero aqui usei alho, limão e o Magic também. Aqui já tá ficando pronto. Deixar tudo arrumado, né? Organizado pra quando eu voltar pra cozinha não ter que ficar lavando toda hora a louça. Pesar a primeira refeição, quantidade de carbo, 400 gramas. 400 gramas de arroz. Eu vou só um toquezinho de água. A refeição está pronta para um líquido para tomar, então de líquido aqui eu uso refrigerante algumas vezes, mas eu estou usando mais BCAA, realmente para tentar repor o máximo possível e economizar massa, tem uma facilidade para perder peso. Então aqui ó, 2, 3 dosezinhas. Essa é a minha primeira refeição. Hora de comer. Bom, agora eu vou preparar meu pré-treino. Já fiz a minha primeira refeição. Prefiro treinar com o estômago um pouco mais vazio. Então faz cerca de 2 horas e meia que eu fiz a primeira refeição. Estou usando Gatorade. No Gatorade eu coloco 10 gramas de vitamina. Desculpa. Isso aqui é creatina. 3 scoopzinhos bem caprichados para chegar a 10 gramas, o scoop é de 3. Esse eu tô tomando toda hora, então hoje eu não vou por 15, vou por 10. Vitamina. Ó, zerou o potinho. Mais 10. E aqui mais 2 vezes. Vamos poder acompanhar mais um treino. Ver se eu acho que eu consigo chegar a tempo aí. O parceiro vai ser o Sula mais uma vez. E aqui tá pronto, pessoal. É o dia mais duro, mas cada treino que passa eu me sinto mais condicionado. Mostrei a academia aqui no último vídeo para vocês. Alguns comentários positivos e outros negativos na questão da real essência do fisiculturismo. Se ela vem se perdendo com toda essa tecnologia, todo esse luxo, né? Então, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. O maior campeão de todos os tempos foi Ronnie Coleman. Ele foi feito numa academia que não tinha ar-condicionado, que os pesos são enferrujados, mas se vocês perceberem, ele possui os mesmos princípios de máquina que eu possuo aqui. Então ele tem um leg press poderosíssimo, ele tem hacks machine, ele tem puxadores, ele tem máquinas também à disposição, as quais são antigas desde a época do Arnold, desde os primórdios da musculação. O que acontece de diferente aqui no Quiet é que esse cara, o Badr Bodai, resolveu fazer algo que pudesse bater de frente com os Estados Unidos. Então ele colocou dinheiro e amor em tudo o que tem de melhor nos Estados Unidos e construiu esse império. Aí você fala, mas Jay Cutler é americano, Ronnie Coleman é americano. Claro! A hegemonia do esporte americano. Eles aqui estão tentando tirar essa hegemonia e montando uma situação para que seja possível um dia ter um Mr. Olímpia construído
fora dos Estados Unidos. E se vocês forem perceber, Ascanani chegou muito perto, já foi vice. Nós temos o Rory Winkler, nós temos Brandon Curry, que é um atleta americano, que veio para cá porque ele se sentiu acolhido e se identificou muito com Abdullah Eitobi, que é o treinador dele, que é o outro cara que está junto aqui da equipe na frente do Askar. Então, assim, eles fizeram uma equipe que é para bater de frente. Então é exatamente essa situação que nós temos aqui. Caras que são determinados, que estão à disposição para o trabalho duro e que querem desbancar os pioneiros, que são os americanos, dentro desse esporte. E existe um outro porém. Os Estados Unidos, eles são extremamente nacionalistas. Então eles dificilmente abrem espaço para outras etnias. Então, se vocês perceberem, se tivesse a possibilidade de Hadi Choopan disputar o Mr. Olímpia, será que o Flex seria o campeão? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Queria que vocês comentassem embaixo e falassem sobre o que vocês acham de toda essa magnitude. Aí, pra quem nunca viu aí no Brasil, ó, a criancinha na porta aqui. You look like Kuwaiti. My right side. How are you, everybody in Brazil? Esse aqui é o Abdullah, estamos aqui no escritório, aqui é um dos centros oficiais, estou com moral na casa. Não, todos.
refeição. Eu tinha mostrado para vocês o preparo antes. Ficou pronto aqui, ó. Uma gororobinha. A tensão já está bem ajustada de acordo com o ácido do que ele quer. Pro próximo uma avaliação. Se Deus quiser ele vai autorizar eu a competir. Então, agora que eu vou preparar. Aqui não tem muito segredo. Eu como 200 gramas de arroz. São 200 gramas de arroz. E essa sopinha aqui, ó. Corta ela na metade. Misturo tudo. Então aqui vai ficar, ó. Era 450 gramas de batata, então aqui tem aproximadamente 225 gramas de batata, mais 200 de arroz, mais 325 de carne. Essa é a minha próxima refeição. Dá uma esquentada aqui. Essa refeição já não cabe no prato, né? Então tem que comer para poder crescer. Conversei com o Oscar hoje. Ele pediu para eu doar sangue para ter renovação celular e manter a quantidade de hematócrito baixa. Então já dei um toque no Abdul, ele está chegando aí. E daqui nós vamos passar no hospital para poder doar esse sangue. Aqui é super simples para fazer isso. Nenhuma dificuldade, não tem fila, não tem nada. Vou mostrar um pouquinho para vocês lá também. Cheguei aqui no banco de sangue deles. Já vou fazer doação de sangue. Vocês podem perguntar o que é isso daqui. Isso aqui é gelo. Estou tratando da minha epicondilite, então após o treino eu sempre tenho que fazer um gelo para poder não estragar mais o cotovelo. Então faz parte de um tratamento anti-inflamatório, porque eu sinto dores posteriores ao treino e fazer esse tipo de tratamento é essencial para manter a saúde do meu cotovelo e eu conseguir praticar o fisiculturismo todos os dias. Senão eu acabo sofrendo demais com dores e é essencial estar fazendo isso. Então isso é para qualquer atleta que tem epicondilite ou dor no joelho, após a sessão de treinamento tem que fazer pelo menos 20 minutos de gelo. Então para não ter que ficar parado, até porque o banco de sangue ia fechar, eu deixo ele aqui amarrado com a faixa de joelho e continuo minha vida normalmente. Tá bom. O tratamento público aqui é muito bom. Estou sendo atendido em cerca de 10 minutos. O Kuwait tem uma população de 4 milhões de pessoas. Desses 4 milhões, 3 milhões são do Kuwait, 1 milhão é de estrangeiro. Quem for estrangeiro paga 2 dinários para ter direito ao atendimento. O atendimento aqui é público e quem for do Kuwait não paga por atendimento, por cirurgia, por nada. E o hospital é muito bonito, muito limpo e sem fila de espera. É uma realidade muito diferente da nossa. Eu gosto muito do meu país e eu fico muito chateado quando eu vejo algumas situações que nós aí demoraremos muito para poder ter algo parecido. Vou continuar sonhando, vou continuar acreditando. Eu mostro para vocês aqui uma realidade que aí no Brasil não existe, mas não é o fato que eu não gosto do nosso país. É que aqui realmente eles mostram algo melhor do que o nosso e você acaba sonhando em trazer essa realidade que existe aqui para o nosso país. Bank and Dem. Bank and Dem. Entenderam? Bank and Dem. Esse é o nome do banco. Blood Bank. Esse é o nome do banco aqui do Kuwait, do banco de sangue. Já doei, pena que não pode gravar a parte do procedimento, mas é isso daí. Agora eu tô novo, renovação celular garantida, hora de ir para casa comer de novo. Aqui mais uma refeição no meu dia, 250 gramas de peixe,
400 de arroz. E aqui eu fiz uma leguminada. Thiago na contenção aqui que está me ajudando, esse aqui ele que fez. E pau na máquina, mais uma refeição, galera, no meu dia. Falta 3 ainda, eu vou mostrar tudo para vocês. Hoje aqui eu vou mostrar uma entrevista para vocês. Eu estou com Abdul Karim, mais conhecido como Kimo. Ele é muito famoso aqui no Kuwait, ele ajuda todos os treinadores profissionais. Ele é um dos integrantes do Camel Crew. Vai ser uma honra poder entrevistá-lo. Hi, Kimo. Hi, sir. How are you, my brother? Vou fazer aqui algumas perguntas em português e lógico que vai estar traduzido para ele, para vocês poderem acompanhar e saber um pouco da história desse cara que é muito importante aqui para o time da Camel Crew e ajuda todos os atletas o máximo que pode. Ele trabalha demais. Hoje ele começou aqui às 8 da manhã. São 9 horas da noite e ainda tem mais 2 clientes para atender. E isso é todos os dias. Vou começar aqui. Você pode explicar um pouco do seu trabalho aqui na Oxygen? First one, I start here in Oxygen, Jabriya, since 2013. But before, it seemed like I'm work here in Oxygen, seemed like a dream come true. I see before, first my category and first my beginning in bodybuilding, and before the old branch in reggae. I come maybe since 2005. After Mr. Badr, he opened another branch near my house, and every time I go after finish work, I go, let's go a couple, 1 hour, 2 hours. I like the bench press, incline, do something. Then after, I don't think one day I come, I coach or come see the all here and see all this machine, I see all his bro coming for all the work. But I dream something, maybe this day coming, but and Alhamdulillah it's coming after now 10 years or 15 years, and thanks God for that. Yeah. Here Oxygen, like, you know what, complex, like a complex city or complex area, have everything. Good machine, good team behind you and front with you. Good restaurant, a good training program. What about the all bodybuilding, top bodybuilding, not all bodybuilding pro. Say my brother Julio, and for you also, it's coming here. Good, not 1 day, 2 day, no. Get from camping and get from stay here 1 month, 2 months. And after I finish work, maybe 8 hours, 7 hours I work here in the gym. After finish, I have a 2 hour work together, and after 2 hours with the Camel Crew, maybe help another bodybuilding coming or help another pro coming. Then finish, stay also maybe another 2 hours, a little bit business, then come home. But this is my second house here in the gym. Yeah. Por que você resolveu morar aqui no Kuwait? I come here, I come in here in Kuwait since 1990 with my family. My father is truck driver, also all bodybuilding, but he's good, genetic better than me, better than me. Then also, yeah, he likes squat, he likes deadlift, it's old school. Yeah, maybe if you, my father, you have sent this machine, maybe he take the Mr. Universe, big chest. Then he thought, okay, let's all my family. Me, I have two brothers and 1 sister. I stay in Khitan city here, near to here in Jabriya. Then my father is work to track, my mother also work. Then after he stay, leave my original country, is Morocco. My father name same like Ben Battuta, he like every 2 years, 4 years change the country. I go Jordan, I go Iraq, and I go Europe, but finally stay here in Kuwait. Yeah. Você pode explicar para nós quais as principais diferenças que existem entre o Kuwait e os Estados Unidos falando de treinamento? It's good question. The difference, me unfortunately I don't go US, but I see what time I'm here. For you see the big name, why the big name coming here in Kuwait? Must be exactly in Oxygen. Same for the Benin, same. Ronnie Wickler, Brandon Curry, Nathan the Asia before, Big Ramy also. How many? Victor Montreza. All the names, big names. My hat now finished. I can remember all the name coming here.
because you have everything you need. What you need to the top, or get your mind, the body, to everything the next level. I think so. Maybe inshallah, I want to go see the America. I want to see what the difference between here. But for in my opinion, all bodybuilding come here in Kuwait, or actually in Oxygen. This the main Oxygen is the best of the best gym in the world. Yeah, exactly. Descreva em poucas palavras uma situação difícil em outros países, o porquê você mora aqui no Kuwait e aderiu à religião. For example, for Ramadan, before, you remember, before 1 week, all restaurant closed between 4 morning, 4 a.m. to 6 a.m. You should be information that I think, hey, tell them, hey brother, the restaurant closing, same like this. Hey brother, you have a many also rules here in the Muslims, different to America or Europe or another country. For maybe how we get a shower, how we get a restroom, how we get a swimming pool, this the different. But after, and maybe anyone, you don't know the Muslims college, you coming here, 1 day, 2 days, you know everything. Yeah. It's easy. Easy. Yeah. Very easy. Yeah. Quais são as suas perspectivas do crescimento do fisiculturismo no Kuwait? Wow. The bodybuilding now, you see here in Kuwait, my age now is 37 and a half. Yeah, 37 and a half. I think so, maybe if you Oxygen or Mr. Badr or bodybuilding come after 1 year or 2 years, 100%, I know this year maybe, this year or next year is 2 or 1, Mr. Olympia come from here for gym. Já aproveitando esse gancho aqui, eu vou deixar uma pergunta difícil para ele. Top 5 do Mr. Olympia. Yeah. Oh. Oh, that's very hard. See, for example, open or 2-1-2? Open. Sure. Wow. This is very hard question, but see, not for all. It's all my coaches here. It's my friend. For my opinion, get the 5-1. Wow. I bought this year. I bought. William, first place. Yeah. No, I go 5. William Bonek. William Bonek 5th. Daxon Jackson is 4th. Sean Roden is 3rd. Top 2 between Brandon and Ronnie. Yeah. I don't know. After knowledge. Same. Yeah, who get 2-1-2. I bought the new name is I bought Kamal. Kamal first? Kamal, no, 5th. 5th. 4th, I bought a new guy in America. Mr. Derek. Yeah, Derek 4th. 3rd, 2nd, then first, Shkarani, then another name, what name, the American also? Eduardo Correa. 2nd place. 2nd place. And 1st place, Hadi. If you get visa. If you get visa. I don't. Yeah. Same. Well, same. If you get visa, maybe up and down, and maybe, for example, if you Ahmed Ishkarani, it's good. I respect Ahmed's work. Number 1 here, bodybuilding, Kuwait bodybuilding is work very hard here. He don't miss any meal, he don't miss any training. The last year is 5th, is little bit, I think so, maybe a little bit is not good place for him. But you see him in the New York Pro, he's back in the track, and maybe I think so he complete the Olympia, he get in good shape, and good there, maybe he take. Isso aí, pessoal, vocês puderam acompanhar aqui essa incrível entrevista com o meu irmão, my brother. Esse cara é fantástico, vocês podem perceber, ele tem uma energia incrível. Contar um pouquinho aqui do que acontece no Kuwait, quais as principais diferenças para os Estados Unidos.
Espero que vocês tenham gostado. Logo mais tem entrevista com o Suleiman. Continue acompanhando no canal que tem muito mais para vocês. Valeu! Bom, hoje eu estou aqui com o Sula, ele é o principal braço do Askar aqui, ele que está me ajudando muito diariamente em todos os treinos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele, porque eu também fiquei interessado, porque além dele ser profissional da área, ele também é profissional da área da polícia, então ele é um militar aqui e tem 2 trabalhos. Então, além de trabalhar aqui na Oxygen, ele trabalha em outro serviço, ele trabalha na companhia de óleo e aqui a companhia de óleo é o que manda na economia do Kuwait. E ele se desdobra muito para poder cumprir as 2 funções, dorme muito pouco e também treina em jejum, ele gosta de treinar em jejum. Então aqui eu vou perguntar algumas coisas para ele que eu achei bem interessante. Suleiman, como é que começou a sua carreira dentro do esporte e o que fez você procurar a Oxygen? First of all, oi, tudo bem? Brazil? Right? It's perfect. Good. I started bodybuilding from 2003 or 4 maybe. I was fat, too much fat, you know that. Yeah. How many years? It's from 2003 or 4, yeah. Then I became thin. Then I decided to start bodybuilding. I competed 2007, now my first time. I got 4th place in Kuwait Championship. Then the second time, 2013, because my work is a little bit tough. I work in Kuwait Oil Company. Work with the shifts, sometimes night, sometimes afternoon, morning. It's different. You know, it's difficult for the bodybuilders. Yeah, then I got Kuwait title, Asia title. Then I compete in Netherlands, Europe. I got 1st place. Army Classic, South Africa. I got 1st place in heavyweight, super heavyweight. Then in New Zealand show, I got the 1st place and broke out. I'm still competing now in Pro Show. So, from 2010, the bodybuilding in Kuwait was there is no knowledge. Better would they bring the knowledge to us? Then we improve the knowledge here in Kuwait. So better bring the knowledge for us, then we improve the knowledge to compete with the pros. Qual é a importância que o Bader tem dentro do esporte, principalmente aqui para vocês, povo do Oriente? Okay. First, Bader was a bodybuilder. So he has a passion for bodybuilding and he supports us a lot. When we travel, when we compete in Kuwait, the main reason is better love of bodybuilding. That's why he supports us, and he built this whole building not just for money. No, he's a businessman, but he supports bodybuilding from here to USA. Para você, Suleiman, que é nascido no Kuwait, qual a principal vantagem que vocês levam sobre os outros países? The weather in Kuwait is mostly different from anywhere. You have the hottest weather in the world, maybe, I think. But about bodybuilding, Oxygen team famous about we are family. We work together as one man. Nobody jealous from each other. If, for example, Julio came to Kuwait to train with Askar. Askar is his coach, but I train with Julio as friend because he's a client from my friend Askar. So we all work as one man. I think this is the special thing
in oxygen team. Escreva em poucas palavras uma situação difícil em outros países, porque você mora aqui e por causa da sua religião. We have rules in Islam that if you travel, you can't eat, even in Ramadan. If you travel to somewhere, you can't eat, but when you go back to your country, you have to fast. So I think Islam, it's easy. He gave us an excuse to eat outside of your country. But if you are in your country, no, you have to fast. But when you train in your country, Ramadan, it's too hard. You know that, you experience. When I train with you, I didn't eat. But we do that yearly, so it's come easy for us. Eu ia te perguntar também sobre se você tem patrocínio aqui no Kuwait como profissional e se o patrocínio no Kuwait é mais fácil do que nos Estados Unidos. No, it's not easy. No, but I have sponsor, yeah. It's Muscle Farm company, but Oxygen bring that sponsor for me. Not the company contact me, no. Oxygen contact the company to be sponsor to me. Existe a mesma dificuldade nos Estados Unidos? Yeah, I think the companies there get sponsored to only the famous athletes or who has big followers in social media, because they are companies, they want to sell. So only the famous athletes. Quais são suas perspectivas futuras de fisiculturismo aqui para você como atleta e para o cenário do fisiculturismo? I think from few years we was nothing in bodybuilding. Now all of the world knows about Oxygen or Kuwait, but I'm talking about Oxygen because the main team in Kuwait is Oxygen. I think in few years more we will take the title of Olympia. The 2-2 and open. I think Ashkanani will take the title. Okay, second will be Derek, the American guy. Yeah. He's young and I think he has a good future. If Kamal Abdel Salam will compete, he will take third. These are top three. Flex will compete in open. He said that. Yeah. So he will not compete again in 2-2. And the open? Open, I think First place. Rolly Winkler. I think that. Because in 2018, Rolly was close to get the title. But this year, I think Rolly will do it. He's a beast. The beast. Best trained Yeah, ever. ever. No, nobody like Rolly. It's perfect. Nobody. Second place. Second, I don't know what Phil if will compete or not. Not? Not complete. Okay. Second, I wish or I think. It's different. Yeah, I think. Okay. Think William Bonek. William Bonek. Yes, will be second. Third will be Brandon Carey. Fourth, Sean. Fifth will be Nathan Diash. Nathan. Yeah. Nathan, he didn't qualify yet, but if he qualify, Go to the top 5. and even there is a guy, he's a dangerous Leonil Boyaki, but he didn't qualify yet. If he qualify, he's dangerous also. Yeah. It's very good. Bom, pessoal, isso daí é um pouquinho daqui do Kuwait para vocês. Uma honra estar podendo passar essas informações que são valiosíssimas. Muito obrigado, Sula, pela incrível entrevista. Continue acompanhando no canal, sempre teremos toda a disposição para você. O que eu puder levar de informação,
eu vou trazer para vocês aí. Fiquem ligados no canal da Maxitana. Valeu! Chegou a hora, mais uma refeição. Essa é a número 4. Ela é idêntica à número 2. Então tenho 200 gramas de arroz, 325 gramas de carne e 225 gramas de batata, mais os legumezinhos. Esqueminha da sopa aqui, tem que ser no panelão aqui, não. Nessa Tupperware. Amanhã vai ser dia de fisioterapia. Vou conhecer um ótimo lugar aqui, é o mesmo lugar que o Ascanelli está fazendo, para fazer a manutenção dos cotovelos e dos joelhos. Máquina velha, mais manutenção, então tem que cuidar para poder aguentar. Tô fazendo tudo certinho, graças a Deus está dando certo. O gelo é uma terapia profilática, não existe lesão que seja aguda, existe uma lesão que é crônica. E isso faz parte do tratamento para manter a longevidade dos meus cotovelos por mais tempo dentro do esporte. Isso faltou muito durante toda a minha carreira esportiva. Por isso que hoje eu pago um preço por isso. Chegou a hora daqui da minha penúltima refeição. Agora baixa as quantidades. Então hoje agora aqui é só um filé de peixe, que era 250, agora é 200. Mais 200 de arroz. Fazer o peixinho aqui. Mais um pouquinho de arroz. Eu já jogo do lado para facilitar o processo. Também, só à vontade. As pessoas falam sobre a quantidade de sódio que precisa controlar, sim, precisa controlar de acordo com a necessidade. Eu não tenho problema nenhum com retenção, muito menos pressão alta. Vocês estão cansados já de ver eu comer, né? Te juro que agora acabou. Então aqui está a minha última refeição. 200 gramas de salmão e 200 gramas de arroz. Aqui tem um molhinho especial, que é a base de iogurte, sem gordura. Eu uso um pouquinho aqui para dar uma ajudada. E é isso. E assim se encerra mais um dia da minha batalha aqui no Kuwait, rumo ao meu retorno. Semana que vem vai ter uma avaliação com o Asca. Tomara que ele aprove. Tomara que eu chegue no objetivo para ele poder liberar para eu estar competindo. Vocês podem perceber que eu estou me empenhando ao máximo, estou fazendo o meu melhor e espero conseguir realizar esse meu sonho de voltar às competições para poder homenagear meu pai, que eu tenho certeza que ele está me observando de lá de cima e desejando toda a energia positiva para isso. E vocês que acompanham o meu trabalho também, vocês são de extrema necessidade para que eu consiga continuar perpetuando esse amor que eu tenho ao esporte e à educação física. Então trazer informação de qualidade e o que acontece dentro do fisiculturismo é o meu papel no canal da Maxitana. Então vocês sabem que aqui não tem novela, tudo que eu mostro é a minha realidade, sem churumelas. Então eu queria deixar um muito obrigado a todos que acompanham o canal aí, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e sempre deixar seu comentário. Eu queria que vocês deixassem seu comentário sobre algum assunto em específico que vocês querem que eu comente aqui no quadro, de alguma curiosidade para saber, para mostrar tudo que eu puder daqui dessa magnitude desse país que é lindo, que é o Kuwait, e que eu gostaria muito que o nosso Brasil se tornasse um pouco parecido com o que nós temos aqui. É muito incrível, muito diferente. Eu amo o meu país, lembre-se disso, e o que eu quero é sempre o melhor. Então tudo que eu vejo de bom em outro canto do mundo, é claro, eu queria que acontecesse no meu país também. É só isso, galera. Então continue acompanhando aí. Balestrin Vlog está de volta na semana que vem, sempre às 7 da noite, toda segunda e quinta. Vai lá, valeu!